escolhi um tema hoje, porque senti que assim Deus o desejava. Que sempre foi um tema atual. A gente vai poder ver isso no Velho Testamento, nós vamos poder ver isso nos tempos em que Jesus estava aqui, como no tempo da sua carne, como diz a palavra. Vamos ver várias revoluções buscando isso. O nome desse tema é liberdade. Só que eu tive a liberdade de acrescentar ao liberdade verdadeira. Porque nós vamos entender que algumas coisas que nós muitas vezes chamamos de liberdade são libertinagem. Há uma diferença enorme entre ser livre e ser libertino. Andando nisso, em João 8,36, que é o nosso versículo base, diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra verdadeiramente não foi apenas eu que tive a ideia, mas é bíblica. Ele está dizendo: verdadeiramente sereis livres. Não será uma liberdade falsificada, não será uma liberdade que se acha que é livre, mas na verdade não se é. Nós costumamos aqui, principalmente quando fazemos o seminário de cura interior, sempre utilizar uma frase que diz: se você se libertar de muitas correntes, menos uma, continuará acorrentado. Uma pessoa que estava aprisionada com 100 correntes, e quando conseguimos tirar 99 correntes, que libertação! A pessoa estava com 100 correntes, pesado. Agora não tem 100 correntes, só tem uma. Mas podemos chamar essa pessoa de livre? Não. Então, quero trazer a nossa mensagem para um texto que está em João capítulo 8, já li o versículo 36 como base, mas quero ler o contexto, onde Jesus conversa com os fariseus, e o tema é este. O tema é liberdade, libertação, como ser livre. E no versículo 31, começa assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olhe bem, Jesus estava falando com os judeus, ok? E, nesse momento, um grupo se levanta e contesta essa palavra, dizendo: nós nunca fomos escravos de alguém. Historicamente, vamos pensar primeiro historicamente, essa frase é uma frase mentirosa. Porque se teve um povo que passou períodos e períodos escravos de outrem, foi o povo de Israel, foram os judeus. Se você estudar um pouco da história, você vai ver que não foram poucos: o Egito, Babilônia e tantas outras nações que invadiram e fizeram. E neste contexto atual, eles estavam embaixo de um domínio, de um império chamado Império Romano. Veja que a escravidão cega. O viciado em algo diz: eu não sou viciado, eu largo quando eu quiser. Pode ser o que for. Veja você que coisa impressionante. Eles naquele momento estavam embaixo do domínio romano e eles estão dizendo a Jesus: nunca, jamais e tal, porque somos filhos de Abraão. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus aqui, ele sai dessa coisa periférica e ele entra no âmago da questão. Ele diz: aquilo que você comete, aquilo que é prática, você é escravo dela. Aquele que comete pecado, aquele que comete atos que o afastam de Deus, se torna escravo destas coisas. Agora, pasmem, muitas vezes se cometem essas coisas pensando em ser livre. O escravo não fica sempre na casa.
O Filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ele traz um outro princípio. Qual é o outro princípio? É natural você ver um filho que está na casa do seu pai, que anda com seu pai, que vive com seu pai, ter trejeitos do seu pai, ter características do seu pai. E ele está dizendo: eu olho para vocês, examino vocês, e eu conheço muito bem Abraão, e eu vejo exatamente em vocês nada de Abraão. Agora eu noto características de um outro ser, e eu vou contar para vocês. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não procedia desse jeito. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me libertou. Se você ler mais esse versículo, se nós continuarmos a ler esse versículo, se nós virmos tudo o que ele está dizendo, nós vamos entender que Jesus estava dizendo assim: vocês, na verdade, agem muito parecido com um ser que o negócio dele é matar, roubar e destruir. E por isso não os chamo livres. É muito importante entender o que é que significa libertar. Quando a gente pensa em libertar, é alguém que está numa cadeia, você abre a porta e essa pessoa sai. Quando eu logo cheguei aqui, eu não sei por que motivo, não esperava isso, mas eu passei uns 2 ou 3 anos, onde findei visitando muito prisioneiros, pessoas que estavam nas cadeias. Comecei a visitar um, e esse um me indicava outro, e o outro, e eu até dizia assim: não é bem o meu ministério, mas eu estou aqui como disciplina, não é? E não havia uma certa lógica nessas visitas, porque, por exemplo, uma pessoa que eu conhecia, que estava preso ali e que não traria para mim nenhum perigo à minha saúde ou ao meu físico, nunca pude tocar nessa pessoa. Sempre vinha, eu sentava de um lado, essa pessoa sentava do outro, tinha um vidro grosso, eu pegava um telefone e essa pessoa pegava um telefone e nós falávamos por 50 minutos assim. Eu fui visitar um rapaz que matou a própria mãe, crucificando-a. Ele via ETs, começou a seguir uma seita satânica, ficou endemoniado. Quando os policiais foram prenderam, 8 policiais não conseguiam, ele jogava um para um lado, outro para o outro, e esse rapaz finalmente foi preso. E então a família me passou o telefone, comecei a falar com ele por telefone, tinha que dar o meu celular, e eu não sei se você sabe, a pessoa que está na cadeia não tem noção muitas vezes de hora. Então, 3 horas da manhã, o telefone tocava, era ele, para conversar, bater papo, que tinha visto um marciano que entrou na prisão, mas ele disse: não, o pastor disse que você não é de Deus, saia. E ele disse: não vou sair, mas depois saiu. E eu, 3 horas da manhã, eu trabalhava o dia todo e tal. E eu finalmente consegui visitar esse rapaz. E eu pensei: ele vai estar num vidro grosso, né? Ele do lado de lá, e eu do lado de cá. Vou pegar o telefone com cuidado, porque pode ser que ele dê um puxavante lá, e o meu fio vá de vez, eu não sei como é que vai ser. Nada disso aconteceu. Abriu uma sala, tinha uma mesa, me empurraram lá dentro, jogaram ele dentro e fecharam nós dois lá dentro. Então, durante uns 3 anos, eu visitei muitos. Alguns deles vieram e foram membros aqui dessa igreja, estiveram aqui. Se tornaram e são membros até hoje. Alguns não estão aqui conosco porque estão morando em outro estado, mas são cristãos. E eu aprendi uma coisa com esses. Eles disseram assim: agora que eu tenho Cristo, eu me sinto aqui dentro muito mais livre do que quando eu vivia lá fora. Então, comecei a entender mais que a liberdade é muito mais uma coisa que acontece dentro da gente, naquele lugar que a Bíblia chama de nefesh, a alma.
Tem muitas pessoas morando em apartamentos lindos, com vistas maravilhosas, em terraços fantásticos, se sentindo depressivos, deprimidos, prisioneiros. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é preciso que a gente entenda o que significa ser liberto. A palavra no grego é eletero. O que é que significa essa palavra, pastor? Ela significa o seguinte: é alguém que primeiramente tem que entender: eu estou preso a algo, eu sou escravo de algo. Para que eu seja eleutero, para que eu seja liberto, eu preciso de um libertador. É preciso que venha alguém e me retire de onde estou. Mas se eu sou o culpado, eu tenho uma pena a pagar. E é preciso que esse libertador pague a pena por mim. É preciso que alguém diga: eu pagarei a pena no lugar desta pessoa. E em muitas sociedades se é aceito que quantias financeiras, dinheiro, possam resgatar. Assim eram resgatados os escravos. Um outro senhor chegava e comprava aquele escravo. Quando aquele escravo saía, ele estava completamente livre daquele outro senhor. Sim ou não? Mas ele agora se tornava escravo do outro senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa alguém que deixa de ser escravo por ter sido liberto, alforriado, ser colocado em liberdade do domínio do pecado, é o que Jesus está dizendo. É alguém que diz: você agora é livre, e você pode fazer o que você quiser. A grande pergunta, talvez antes da gente continuar na mensagem, é porque se o Filho vos libertar. Por que se? Por que uma condicional? Porque a gente poderia dizer: Jesus, tira esse se, coloca logo direto, o Filho libertar vai ser livre. É importante a gente entender que liberdade é uma via de mão dupla, por incrível que pareça. Muitos anos atrás eu estava orando por uma pessoa que tinha problemas de todo tipo, e ele estava, e eu tive uma visão. E nessa visão eu via, foi uma visão tão estranha, eu nunca tinha tido uma visão daquela, uma visão assim meio apocalíptica, porque Apocalipse tem umas histórias que você vê com um corpo de pássaro, cara de homem, não tem um negócio assim, não é? Eu nunca tinha tido nada disso, mas eu orando por ele, eu vi, e ele parecia um pássaro grande, mas com o rosto dele, o rosto era dele, e as mãos eram dele, mas o resto do corpo era de pássaro, e ele estava como dentro de uma gaiola, como os pássaros ficam dentro de uma gaiola, que é em cima de um puleiro, de um pauzinho ali que fica, não é? E ele estava lá, só tinha um detalhe: essa gaiola ela era de ouro. E o chão dessa gaiola era um carpete vermelho, mas aqueles assim que é reconchuchudinho, assim, sabe? Fofo. Era uma gaiola VIP, classe A. E eu orando para que Deus o libertasse, e o Senhor falou comigo na hora da oração: olhe para a porta, e a porta estava escancarada, aberta. Muitas vezes na história da humanidade já se tentou explicar o que é liberdade. Muitas vezes. Vamos pegar uma coisa mais próxima. Entre 1789 e 1799, houve a Revolução Francesa. Isso é algo que você pode Google e você vai acompanhar. Aí foi quando houve a queda da Bastilha, influenciada pelos ideais do iluminismo e da independência americana, abolindo a servidão e proclamando os princípios universais de liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau. Nos anos 60, a liberdade era dizer não aos pais. Era chegar para os pais e dizer assim: não. Era quebrar tabus. Fazer sexo sem compromisso. Vestir uma calça azul e desbotada.
fazer gestos de paz e amor. O tempo passa, vai mudando os conceitos de liberdade. Surge uma geração que aqui nos Estados Unidos foi chamado de YUP, que é Young Urban Professional. Eram profissionais urbanos e jovens. A liberdade para eles era ganhar dinheiro, frequentar lugares da moda, usar roupa de grife, estar antenado com as artes, viver uma vida sofisticada, etc. Cada geração dessa deixou suas sequelas. Cada geração dessa, buscando liberdade, deixou as suas sequelas. Ou seja, cada época se cria um conceito diferente de liberdade, e esse conceito não é verdadeiro, porque não estão verdadeiramente livres, e existe a consequência daquele que trocou liberdade por libertinagem. Você me acompanha até aqui? Amém? O que aconteceu com a França, com aquele conceito de liberdade? Eu não sei se você acompanha a questão, não apenas da França, como, fui para Paris, tirei uma foto. Torre Eiffel. E é bom tirar a foto de longe. Você diz, por quê, pastor? Porque de perto é só ferro e parafuso. Eu já fui lá, já andei, já subi, já desci, e disse, dei por visto. Acabou. Não é? É legal, é bonito, tem luzes. Entendeu? Mas a França não é só isso. A França está passando por uma crise que você não tem nem ideia. A França hoje se tornou prisioneira da sua política social. Se arrasta por uma crise brutal. E eu não vou ficar aqui falando sobre a França, não. Eu quero só falar aonde aquela busca de liberdade conduziu. Aquela geração que eu falei, da contracultura, lembra a geração da contracultura? Os hippies, aqueles que falavam aquela confusão toda, eles se tornaram escravos das drogas. E um dos líderes daquele negócio, talvez o líder Max, um dia declarou, o sonho acabou, deixando toda uma geração órfã. Essa geração Yup passou a ser a geração Lexotan, tentando ministrar a existência e experimentando como nunca o termo depressão, vindo a se tornar a precursora da crise que passamos agora, que eu não sei que nome desse, é a geração Rivotril. Eu não vou ficar dando nomes assim, mas o que eu estou dizendo para vocês é que estamos passando de geração em geração buscando liberdade e pagando preços altíssimos. Agora, junto com depressão, temos ansiedade que produz a síndrome do pensamento acelerado. É uma angústia de alma. Não se consegue pausar, não se consegue focar. Tem que estar mudando. E se muda muito, cansa. E se não muda nada, estraga tudo. Sabe, amados, vamos entender aqui um statement. De fato, sempre que o homem se livrou de algo que o fazia sentir-se preso, ele se prendeu a outro. Vamos entender isso. Cada vez que o homem lutou para livrar-se de algo que o prendia, ele tornou-se prisioneiro de outro. Eu era pobre e eu quis me livrar da pobreza. Comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro, e parece que eu estou me livrando da escravidão da pobreza. Você me acompanha? Mas sem perceber, eu me tornei escravo do trabalho. Eu tinha um padrão de vida, e eu me sentia escravo daquele padrão de vida, porque eu via os outros com carros que eu não podia ter. Eu via os outros com roupas que eu não podia ter. E eu queria sair dessa escravidão. Eu não queria mais ter a vergonha do meu filho dizer, eu queria esse sapato, e eu digo, calma, filho, não dá agora. Eu quero. Então, nessa batalha, eu comecei a melhorar de vida, lutando, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e eu me tornei escravo de um status ou de uma condição de vida, porque eu tenho medo de perder essa condição. E por aí vai. Vocês são tão inteligentes que eu não preciso ficar repetindo essas coisas, vocês já sabem. Sim ou não? Mas no meio disso tudo eu não posso deixar de lembrar que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
O grande problema, queria dizer, é que todo conceito humano tenta uma liberdade, uma libertação de fora para dentro. Jesus nunca propôs isso. Jesus sempre propôs uma libertação de dentro para fora. Aqueles homens que estavam lá na cadeia foram livres antes dos portões das grades serem abertas. Eles foram livres dentro da sua alma. Muitos casamentos nos fazem prisioneiros. E você diz, qual é o problema? Claro, se você perguntar a mim, e eu angustiado direi que o problema é meu cônjuge. E se você perguntar ao meu cônjuge, talvez ela diga a mesma coisa, num ambiente de angústia, num ambiente de depressão. E é claro, lembrando uma mensagem antiga aqui, como a anterior que eu dei, é nessa hora que eu elevo os olhos para os montes e pergunto, de onde vai vir meu socorro? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai vir de fora socorrer? E nós precisamos entender que a nossa salvação está no Senhor, Criador dos céus e da terra. E essa salvação vem quando Ele começa a trabalhar o meu interior. Quantos não acabam o seu casamento porque dizem, eu estou numa prisão e não aguento mais? E terminam, se divorciam, ferindo corações e sendo feridos, deixando crianças sem paternidade, sem maternidade, sem perceber que ao sair daquele relacionamento e começar no outro relacionamento, levou consigo suas correntes, levou consigo suas prisões e continuou preso. Quantos não gostam, às vezes, de estar numa igreja? Ah, por quê? Porque essa igreja tem certas orientações, eu não quero essas orientações. E sai, e entra em outra igreja, sem perceber que saiu daquela igreja, levando consigo dentro do seu coração todas as suas prisões e correntes. Nós precisamos entender, queridos. Nefesh, o centro das emoções e decisões, precisa estar liberto. E quando Pedro fala de ósfos, que é uma outra parte do corpo, que é o quadril, que é o lombo, ele se referia ao nefos, no nefesh, no sentido de que, para eles, para os antigos, essa parte do ventre, essa parte aqui, significava a parte de procriação. De procriação. Tanto no homem como na mulher, essa parte do ventre é onde estão os órgãos que procriam, que criam coisas, que criam seres. E Pedro diz assim, você deve cingir os lombos do vosso entendimento. É como se ele dissesse assim, você deve cingir o ósfos do seu nefesh. Ele está dizendo, não quero que você apenas cinja a sua cintura, eu quero que você aprenda a atar, a controlar o centro criador de decisões e de emoções que está na sua alma. É muito importante, nessa continuação, nós entendermos o seguinte, Jesus não considerou os fariseus livres. Por quê? Primeira coisa, porque aqueles homens que se vestiam como sacerdotes ou como religiosos, tão apegados à lei, eles eram presos à aparência. Mateus 23, 27 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês são como túmulos caiados. Que ele está dizendo, vocês são túmulos com granito por fora, mármore por fora, bem limpinho, bem organizado. Mas sabe o que acontece? Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Você quer parecer bonito na foto? Você quer parecer um crente, você quer parecer um discípulo, você quer parecer um bom homem, uma boa mulher? Ora, quem não quer? Eu não estou dizendo aqui que Jesus estava dizendo que era para nós queremos parecer mal. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, isso é uma prisão? Viver uma vida confiando na aparência? Pedro nos ensina, ele diz, por mais que a gente possa fazer por esse tabernáculo, ele vai se desvanecendo. E eu não digo que você não faça, faça. Ah, eu estou um pouquinho mais pesado, emagreça. Eu estou me sentindo meio flácido, quando eu dou chau para o povo, não só a mão balança, mas outras partes do corpo,
Faça a musculação, é legal. Tríceps aí, dá indo bem, faz lá o acho bacana, não tem problema nenhum. Ah, pastor, caiu umas coisas aqui, eu fui ali numa pessoa, aí ela, eu me lembrei quando eu era criança, que dizia de graça até injeção na testa. Eu aceitei, depois é que eu descobri agora que agora não é de graça, mas fez uma graça enorme, ficou melhor. Faça, não estou sendo contra nem a favor. Faça tudo. Não tem problema nenhum para ficar melhor. Os dentes ficaram meio tortos, ajeite, para ficar com um sorriso mais. Tudo bem, como é? Eu, particularmente, vejo que hoje muitas pessoas têm os dentes brancos como nunca antes houve, na vida toda. Eu gosto dos meus limpinhos, organizados, e eu tenho um tom que é natural, que é um pouco cinza. Se eu botar ele bem branco, eu vou ficar assustado quando eu olhar no espelho. Mas não sou contra que alguém faça. Você entende o que eu estou dizendo? Nada, nada, nada. Mas Pedro estava dizendo assim, a gente vai se ajeitando, a gente bota uma roupinha melhor, a gente vai, puxa para cá, a gente puxa para lá, mas o tabernáculo vai se desvanecer, não tem jeito. Está me entendendo, sim ou não? É para se cuidar ou não é para se cuidar, pastor? Se cuide, pelo amor de Deus. Quero uma igreja bem organizada. Amém, queridos? Mas tem que ter uma igreja preparada dizendo assim, o tempo passa e o tempo está passando. E esse tabernáculo está se desvanecendo. Eu acho ótimo dizer, eu tenho 65 anos. E eu acho bacana quando as pessoas dizem, não parece, você está bem. Fico morrendo de medo de perguntar, quanto é que eu pareço? Vai que a pessoa diga 64, hein? Aí, mas talvez chegue um tempo que quando eu vier a dizer, olha, eu estou com tantos anos, a pessoa diz, eu imaginei. Queridos, aparência não é nada. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, quase se desviaram os meus passos, porque eu tive inveja do homem ímpio que prospera sem Deus. Até que eu entrei lá no santuário e eu vi que a aparência deles não é nada. Enganosa é a graça e vã a formosura. São coisas que devemos fazer por educação, por estética, por saúde. Escove seus dentes, pelo amor de Deus, tome banho. Entende? Quando a gente vem aqui na semana de oração, às vezes a gente sente necessidade, um dia ou outro, de pregar sobre esse assunto. Naquela oração do abraço, aquela oração que o irmão levanta o braço para abraçar, e você diz ao Senhor, dá-me forças, eu te amo. Entendeu? Isso é bacana, faça. Se cuide. Amém, queridos? Mas a aparência não é nada. Não coloque sua vida sobre aparências. Jesus disse, vocês são prisioneiros da aparência, vocês fazem tudo para parecer bonito na foto, vocês fazem tudo para parecer legal, mas eu conheço vocês e eu sei o que está passando dentro do coração de vocês. Eu sei, eu vejo você aqui dizendo aleluia, glória a Deus, mas vejo você em casa maltratando seu cônjuge. Eu vejo você aqui dizendo glória a Deus, aleluia, quando você vai fazer seus negócios, você errando nos números a seu favor. Segunda coisa, eles eram presos a tradições. Mateus 15, 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que é que significa isso, pastor? Deus quer fazer coisa nova na tua vida, você sabia? Então eu tenho que ter cuidado e você tem que ter cuidado para que as tradições, aquilo que eu aprendi, aquele costume, eu não ficar tão preso a isso que não permito que Deus faça algo novo na minha vida. Quantas pessoas, às vezes por causa do mover de Deus, tem medo, dá um passo para trás, ou coisas parecidas. Queridos, a vida, o certo é certo. E muitas vezes o errado imita o certo. Por exemplo, tem pessoas que se ajoelham a falsos deuses. Tem pessoas que se ajoelham a verdadeiras aberrações. No passado, teve pessoas que fizeram sacrifícios humanos e se ajoelharam. Então, de repente, nós aqui que somos cristãos, dizemos, a partir de hoje a gente não se ajoelha mais. Mas por que nós não vamos nos ajoelhar? Não, porque não queremos praticar coisas parecidas com essas pessoas. Queridos, o problema não está no ajoelhar, mas está para quem você vai se ajoelhar.
Então é preciso nós quebrarmos com tradições, é preciso deixarmos o novo entrar em nossa vida. É preciso abraçarmos isso. Por exemplo, nós somos discípulos de Cristo. Jesus disse, começa essa história, vocês não vão ser meus discípulos, vocês serão meus discípulos. Um dia eu recebi um grupo tão ferido que veio de uma igreja que disse, olha pastor, faça tudo conosco, só não diga essa palavra discípulo. Eu digo, mas por que eu não vou dizer a palavra discípulo? Não, porque isso vem para a gente tão mal, nós somos tão maltratados com essa palavra discípulo. Eu digo, então, vocês vão precisar de curar essa palavra, limpar essa palavra, porque essa palavra é bíblica. O erro não está na palavra, o erro foi o que fizeram com a palavra. Me faça entender, sim ou não? Então Deus quer fazer coisas grandes conosco, e nós precisamos entender. Jesus estava dizendo aos fariseus, vocês são presos a tradições, vocês no sábado não fazem trabalho nenhum, vocês são tanto cheios de coisa, de mimimi, de quiquiqui, mas eu sei que, na verdade, tudo isso é por causa que vocês são presos a tradições e presos a aparências. Como terceiro ponto, continuando, eles eram presos a ritos religiosos hipócritas. Lucas 11:46, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Então eles eram aqueles religiosos que ficavam impondo carga, impondo carga, impondo carga. Esse grupo geralmente tem uma lei que é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é irritante, é aprisionante. E tudo isso leva ao cabo final, presos à mentira. Jesus disse, vocês mentem, vocês mentem. João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, visto isso, que Jesus não considerou aqueles homens como livres, não porque eram fariseus, ou porque eram romanos, ou coisa parecida, mas porque tinham esses princípios aprisionantes na vida dele, a grande pergunta que a gente tem que fazer para a gente ir para o final dessa palavra é, como então ser verdadeiramente livre? A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós precisamos entender o que diz Hebreus 1. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A primeira coisa que me faz ser livre é conhecer verdadeiramente quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. Jesus não é apenas, como muitos querem rotular, um personagem histórico. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É preciso que eu entenda, se o Filho vos libertar, mas não é qualquer um, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, Senhor dos senhores. Deus muitas vezes falou aos homens pelos profetas, mas nos últimos tempos falou pelo seu próprio Filho. E esse Filho foi exaltado, esse Filho não é nada mais, nada menos do que aquele que fez o universo. Ele constituiu ele herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, por ele, fez o universo. É isso que está escrito aqui no versículo 2, em concordância plena com João, capítulo 1, versículo 1 a 3, quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, o universo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu preciso conhecer verdadeiramente a quem sirvo. Não é uma opção, eu não optei entre Jesus Cristo e Gandhi, entre Jesus Cristo e Alá, entre Jesus Cristo e qualquer coisa, qualquer pessoa. Não, porque não tem comparação. Não há uma briga entre Jesus e o diabo. Vocês, por que não tem briga entre Jesus e o diabo, pastor? Jesus é criador e o diabo é criatura. É muito desleal e completamente disforme. Que existe um ser rebelde que já está julgado. Você serve ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
o Deus dos deuses. E nada nem ninguém pode me libertar, nem libertar você a não ser Ele. Posso fazer todas as coisas que me cabem, e muitas são devidas e devemos fazer. Ele é Senhor. A palavra em grego, quando fala Kyrios, nos mostra que Senhor não é uma forma de tratamento. Quando alguém olha para mim e diz Senhor Joaquim. Não, Senhor é Kyrios. Kyrios é dono de tudo, Senhor absoluto. Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17 diz, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Um dia eu estava num jantar com alguns irmãos aqui da igreja, e o casal que estava nos recebendo, o homem da casa, era jovem ainda no Evangelho, e ele me perguntou, pastor, se Jesus criou tudo, se o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, criou tudo, quem foi que criou Deus? Como é que Deus existe? Eu disse, não, filho, Deus não existe, não. E ele olhou para mim com os olhos muito arregalados. Disse, eu estou diante de um pastor herege, né? Mas talvez me ajude aqui, porque eu também estou achando que não, né? E ele disse, por que você está dizendo isso? Eu disse, porque quando uma coisa existe, se pressupõe que essa coisa foi criada. A Bíblia diz, aquele que é, que era e que há de ser. Deus nem Jesus foi criado, Ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Amém, queridos? Quando a Bíblia chama Jesus de primogênito, em Hebreus, muitos não entendem. É porque esse ser que nunca foi criado, nunca, sempre existiu. Um dia ele se fez homem. E ao se fazer homem, um dia ele morreu. E ao morrer, um dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele recebeu um corpo glorificado. Um corpo eterno. Um corpo. Jesus ressuscitou com um corpo. E a palavra de Deus está dizendo, quando Pedro dizia, esse tabernáculo desvanece, ele disse, mas eu vou receber um tabernáculo, um corpo eterno, glorificado. Então, uma nova raça está sendo criada. E essa nova raça não é nenhuma raça que nós conhecemos, porque ela é criada de todas as tribos, raças e nações. Como é o nome dela, pastor? É raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Jesus é o primeiro dessa nova raça. Então, nesse ponto de vista, ele é primogênito. Ele antes era unigênito, só tinha um, mas agora ele é o primeiro de uma nova raça, tem muitos, então ele abriu mão do seu unigênito para ser primogênito. Você me entende? Você me acompanha? Isso lhe ajuda, sim ou não? Para que você possa entender. Então você serve àquele que era antes de todas as coisas, sempre foi e sempre será. Amém, queridos? É imprescindível para ser livre crer que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. João 20, versículo 30 diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Recebê-lo como Filho de Deus implica em se tornar Filho de Deus e passar a imitar sua imagem. O que é receber Jesus como Filho de Deus? Eu creio e eu o honro. É pouco. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso passar pelo mesmo processo. Eu preciso morrer e ressuscitar em vida. Colossenses diz isso. Se você já morreu com Cristo, você também ressuscitou com Ele. A sua ressurreição já começou. Você já está ressurreto. Você já tem um espírito vivo eternamente. Você é um ser eterno e a tua eternidade já começou. Não vai ser na passagem, quando eu passar. Não, já passou. Porque aquele que tem o Senhor não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Amém, queridos? Então, quando a gente recebe isso, a gente entende Romanos 8:29, que diz: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, você já imaginou onde é que você está? Você tem ideia ou não? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que eu fui liberto, pastor? Porque eu era morador de um lugar chamado Império das Trevas. Não sei se você já ouviu falar. Você diz: puxa, pastor, você morava nesse lugar contigo, juntinhos. Mas ele nos libertou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o seu reino de luz. Que libertação é essa, hein, queridos? Que libertação é essa, hein, queridos? Mas sabe, queridos, vocês têm que entender que na hora que eu recebo essa libertação, começa a acontecer um processo dentro de mim impressionante. A primeira coisa que aconteceu quando eu me converti, foi a primeira coisa, é que eu comecei a entender a Bíblia. Eu não entendia nada. Alguns versículos decorados quando eu era criança, minha mãe falava, decorava. 3, 4 anos queria pregar, e ela para frente dizia aqueles versículos decorados, gritava bastante quando eu era criança. Hoje não, mas quando eu era criança era um pastor gritador. E o fato é que fui crescendo e precisava nascer de novo, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Papai era filho de Deus, mamãe era filha de Deus, mas eu não era. Então eu me converti. E no dia que eu me converti, eu fui transportado daquele império para o outro. Amém, queridos? Mas eu cheguei no outro lavado no sangue de Jesus, amém? Mas assim, as roupas estavam bem complicadas. Eu precisava de trocar de indumentária. Mas por quê? Porque é aquela troca que está lá em Efésios 4, 22, 23, 24, né? Que diz que eu tenho que me despir do velho homem. Sou livre agora. Para que está andando com aquela roupa laranjinha? Que roupa laranjinha é essa, pastor? É aquela que o povo usa lá dentro do presídio. Ou então aquela outra que é listada. Essa roupa não fica bem em você, meu filho. Sim ou não? Você está livre. Joga essa roupa fora, meu querido. Não basta que você seja livre, você também tem que parecer livre. Amém? Não basta não ser escravo. Você também agora não tem que parecer escravo. Acabou. Me faça entender ou não? Às vezes eu vejo alguma pessoa que é muito grande, muito grande, muito grande. E olha que eu sou gordinho, falando de gente grande, estou falando de gente grande. Faz uma bariátrica e fica bem fininho. Mas por um tempo, não muito tempo, mas por um tempo, ele anda como se ainda tivesse com aquele corpo anterior. Não sei se você já percebeu. Em vez de andar, sei lá, assim, ele anda meio assim, ó. Você diz: por que anda assim? Porque antes estava com 300 pounds. Não dava para dobrar o joelho. Mas agora não está mais. Agora está fininho. Então agora pode andar normal. Não sei se me faz entender o que eu estou dizendo. Anda normal, você já foi livre. Tira aquela roupa, você foi livre. Aí você diz: mas onde é que está isso na Bíblia? Aquele que mentia. Não minta mais. Antes fale a verdade. Aquele que roubava, roube mais, querido. Não roube mais. Antes trabalhe para você e até para ajudar quem precisa. Aquele que adulterava, não adultere mais não, querido. Seja fiel. E aí a lista é grande. Vocês são inteligentes, vão fazendo uma lista bacana. Você está comigo aqui? Está firme aqui? Quem é livre, conhece e permanece na palavra. Colossenses 2,6 diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E como é que eu ando em Jesus Cristo? Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado, olha só, tende cuidado, você já está livre, amém? Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Diz: mas eu estou livre. Está livre, você já saiu da prisão. Então tenha cuidado para que alguém não trabalhe o seu nefesh e comece a prender o seu nefesh.
fazendo de você presa dele. Como é que eles fazem isso, pastor? Por meio de filosofias. E vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Você já está perfeito em Cristo. Mas eu tenho um processo de santificação. Sim, mas potencialmente Cristo já estiver lá. Versículo 15, despojando os principados e potestades, o que é que ele fez? Os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então, quando eu recebo tudo isso, eu preciso entender, que eu começo a entender que o processo de libertação em Cristo é porque ele me comprou. A Bíblia diz, vocês foram comprados por bom preço, preço justo. O que era para pagar, ele pagou. Então, se Jesus me comprou, quem é meu dono agora? Jesus. Então vamos entender por que eu sou livre. É porque agora eu tenho Kyrios, eu agora tenho um Senhor, eu agora tenho um dono, e o nome dele é Jesus. O diabo veio falar comigo, eu digo, não é comigo, fala com o meu dono, fala com o meu Senhor. Alguém veio dizer, você não serve, você não tem dom, você não é isso, você não é aquilo. Vamos acabar o papo, bora. Falando com a pessoa errada. Fala com o meu Senhor, porque ele me diz coisas diferentes do que você está dizendo. O que me escuta é o que me vale escutar ele. Jesus tem uma maneira diferente de ser Senhor. Ele é Senhor. E lá na frente ele conversando com os seus discípulos assim, a partir de hoje eu não vou chamar vocês de servos mais. Mas o Senhor, nosso Senhor, continuarei sendo, mas não vou mais chamar de servos. E vai chamar de quê? De amigos. Porque eu já contei a vocês tudo que estava dentro do meu coração. E tem mais. Eu vou chamar você, porque agora você é co-herdeiro comigo. Você é filho de Deus. Então, sabe aquela herança que era só minha? Sei. É nossa. Nós vamos dividir. Senta na mesa. Mas eu não mereço, nem eu já sabia. Isso é um assunto que já foi tratado antes. Qual é a única condição, Senhor, para que eu sente nessa mesa? Troca a roupa. A Bíblia diz que ele fez um jantar, chamou nobres e tal, e esses nobres não foram, mandou ir para a rua, trouxe coxos, aleijados, pobres, cegos, quem tivesse solto, mandou vir, deu um banho, ajeitou, trocou as roupas e mandou sentar na mesa e disse, vocês agora fazem parte disso aqui. Amém, queridos? Mas de repente encontraram um que estava com as roupas velhas. Estava livre, mas não queria ser livre. Estava liberto, mas não queria ser liberto. Queria usar os dois mundos, o melhor dos dois mundos. Quero comer na mesa do rei, mas quero ficar lá no lamaçal do pecado. Quero comer na mesa do rei, mas quero estar com as roupas lá. Esse foi retirado. Diz a palavra, não estou falando de mim. E quando diz que ele foi retirado, fala sobre guilhões, fala sobre inferno. Você diz o que é que significa isso? Vamos entender o princípio, queridos. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim. Eu sempre serei escravo de alguém. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus, foi a única vez na minha vida que eu tive uma escolha. Ele disse, eis que eu estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir, e o quê? Jesus está dizendo que é uma ação de quem está dentro. A ação é minha, eu vou entrar. Amém, queridos? Nesse dia que eu fiz isso, ele entrou e modificou a minha vida. Amém? E ele passou a ser o meu Senhor. E por ele ser meu Senhor, ele é meu libertador. E eu sou livre, e ando como seu irmão. Jesus é seu irmão, porque você é co-herdeiro com ele. Você anda comigo, você está entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Amém? Agora eu preciso entender o quê? Como é que são os princípios? Eu começo a entender os princípios. Quais são os princípios? Se eu sou um homem de Deus, eu passo a ter o dom do Espírito. No pacote do dom do Espírito tem um chamado domínio próprio. Por que alguém é dominado por vícios? Porque não tem domínio próprio, não sabe dizer não. Ele é viciado em pornografia. Não consegue acessar nada
que não dá poucos minutos que está lá escravo daquilo. Você tem que lembrar que você foi retirado lá do império das trevas e que você agora tem o dom do Espírito dentro de você. E nesse pacote existe o fruto do Espírito, tem vitaminas, e uma dessas vitaminas chama-se domínio próprio. A Bíblia diz em Efésios 25, 28 que, assim como a cidade derrubada sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. O que é que significa isso? Uma cidade derrubada sem muros, ela vai ser dominada por qualquer pessoa. Qualquer exército inimigo entrará lá e dominará essa pessoa. Essa pessoa pode dizer, eu quero ser livre, eu não quero ninguém mandando em mim. Já se escravizou. Porque na hora que você disser, eu não quero ninguém mandando em mim, os seus sentimentos passarão a mandar em você, as suas emoções passarão a mandar em você, os seus desejos passarão a mandar em você. E a verdadeira liberdade é nessa hora surgir o domínio próprio, que é capaz de dizer sim, mas também é capaz de dizer não. Ele é a palavra viva de Deus. João 8,31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é que eu posso manter essa liberdade, pastor? Já fui livre. Por isso que Paulo dizia, vocês foram livres, não deixe que agora lhe aprisionem de novo. Então existe uma possibilidade de ser aprisionado de novo? Existe. Ele está dizendo, não permita. Viva como livre. Mas como é que eu vivo como livre? Abraça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Passe a olhar para a palavra de Deus como algo salvador. A palavra de Deus salta, a palavra de Deus fala. Quantas vezes Deus falou comigo pela palavra? Milhares e milhares. Me lembro que eu estava em Orlando uma vez, fui detectado não sei quantos problemas no meu coração, o médico queria fazer um bypass, abrir o peito, fazer não sei o que lá, e eu decidi, não, vamos fazer estento, o médico vai ser uns 6 estentos aí para mais. Depois vamos lá. No final foi 4, eu já tinha 2, ficou com 6. Aí eu sei que eu estava ali naquela noite, a noite que eu ia fazer o negócio, acordei, comecei a orar e orar, comecei a ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia. E de repente um versículo pulou. Não sei se você sabe quando um versículo pula, sabe? É mais ou menos se ele olha para você e faz... Sabe? Foi Salmo 118, 17. Ele dizia, não morrerei, mas viverei para contar os teus decretos. Fechei negócio na hora. De combinado. Não vou morrer, vou viver, mas tem um fim. Qual é o fim? Contar os teus decretos. Estou eu aqui. Não morri, eu vivi. E estou falando dos decretos dele. Quem foi que fez isso, pastor? Foi a palavra dele. Mas a palavra dele não diz só isso, não. No versículo seguinte, diz assim, o Senhor me tratou duramente. O Senhor me tratou duramente. Então eu entendi que apesar daquela promessa maravilhosa, daquela coisa maravilhosa, aquele pacto ali que a gente fez ali, e aquele consolo, ele estava dizendo assim, eu também estou te dando um puxão de orelha. Tem umas coisas para a gente acertar. Tá bom, filhinho? Venha para o colinho de papai que eu tenho um negócio para te contar. Você diz, o que é que você fez? Fui na hora, porque quando o filho me libertou, eu fiquei verdadeiramente livre para ouvi-lo, para ele me exortar, para ele me dar umas puxadinhas de orelha. Isso é maravilhoso ter um Deus assim. É ou não é, queridos? Vamos concluir? Jesus é a verdade e a verdade liberta. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? É só Jesus. A verdade, queridos, não é falar a verdade. Só. Isso é um reflexo. Quando João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela não está dizendo nada mais, nada menos do que dizendo assim, conheça Jesus. Conheça Jesus. E é Jesus quem vai te libertar. Eu quero concluir dizendo que o homem sempre estará preso a algo, e liberdade verdadeira é escolher quem deve ser o meu Senhor. Os homens de Deus libertos, os apóstolos, começaram a escolher uma palavra para se apresentar, e eles poderiam
claramente dizer assim, como Romanos 1:1, ele pode dizer, Paulo, liberto de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Não estava errado, estava? Mas ele preferia dizer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Que fique bem claro no inferno que eu sou servo de Jesus Cristo. Fique bem claro na rua, eu tenho um dono, hein? Eu tenho um dono, aquele que vive com o Senhor, o maligno não lhe toca. Pai, por que não toca? Você é fortão? Não, sou bem fraquinho, mas eu tenho dono. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Colossenses 4:12a. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós o quê? Servo de Jesus Cristo. É um nome lindo. Lindo esse nome. Já contei essa história aqui, não sei quantas vezes, vou contar de novo. E não é velhice, porque quando a pessoa lembra que contou, está sabendo. Fui chamado para ir num certo... Fui Rio de Janeiro, eu era interior do Rio de Janeiro. A pessoa foi me buscar no aeroporto, no Rio, para me levar de carro para um local para pregar. E ele me ligou na época, me perguntando, pastor, desculpa, não sei nem se é pastor, se é apóstolo, qual é o título que o senhor quer que eu bote lá? Apóstolo, pastor, bispo, diga um negócio aí para botar lá. Disse, o meu título é Servo Júnior. Ele ficou assim parado, e ele olhou lá na lista, ele não encontrou, que às vezes hoje está difícil de encontrar esse título. Mas pastor, eu digo, pode botar Servo Júnior. Se alguém tiver lá com a plaquinha com o nome Servo Júnior, eu vou localizar. E quando eu desci no Rio, eu encontrei um rapaz assim, meio acanhado, com uma placa assim. Eu disse, meu irmão, você me encontrou e eu encontrei você. Vocês, por que você fala isso, pastor? Eu sou fraquinho, queridos. Já preguei em mais de 60 países. Já andei por aí que só. Quem foi que protegeu você? O meu dono. Já levei cada pancada. Já levei cada ataque. Ora, diga Israel, se não for o Senhor, há muito os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Quando Tiago é irmão de Jesus. Tiago é irmão de Jesus, irmão. Filho de Maria e José. É irmão parte de mãe. Depois se tornou irmão parte de pai também, Deus. Ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e de quem mais? Do meu irmão Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Apóstolo Pedro, lembra do apóstolo Pedro? Estava com Jesus desde o começo, sim ou não? Segundo Pedro 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus e guardados em Jesus Cristo. Queridos, a palavra servo no grego é doulos. Doulos significa servo, mas também significa escravo. Esses homens encontraram o segredo da verdadeira liberdade, do que é ser liberto de verdade. Agora eu entendi, eu estou liberto. Por que você está liberto? Porque eu tenho um Senhor que me ama e que morreu no meu lugar. Não é um Senhor que me açoita, não é um Senhor que me bate, não é um Senhor que judia de mim. É um Senhor que me protege. É um Senhor, sabe, que me faz entender. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, aquele que se submete totalmente, diz ao Senhor, né? O que é que significa diz ao Senhor? Está dizendo assim, ele é Senhor na minha vida e eu sou escravo, ele é Quírios e eu sou doulos. Eu me reconheço como servo, então eu digo a ele, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê, pastor? Porque eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor que me libertou, que me protege, que me salvou, que me amou,
que me deu um novo nome e me deu a herança de viver eternamente a seu lado. Cristo nos libertou. Nós somos verdadeiramente livres. Eu não sei se o inimigo se levantou contra a tua vida. Eu não sei se você está se sentindo prisioneiro. Eu não sei se tua alma sente dores e angústias. Eu quero que você saiba que a Bíblia diz que Jesus foi homem de dores, que sabe e soube o que é padecer. Ele conhece tuas dores. Ele conhece tuas angústias, conhece tuas lágrimas. E a Bíblia diz que ele diz, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Jesus me comprou e comprou você, não para fazer de nós um escravo, mas para fazer de nós reino e sacerdócio para si. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tu que estás assentado sobre o trono, ó Deus, e ao Cordeiro que está à tua destra, ó Espírito de Deus, ó Trindade Santa, obrigado por tão grande resgate. Conhece nossos corações, Senhor. Se há entre nós, Senhor, prisões, se há entre nós, Senhor, irmãos que foram capturados, enganados, tem misericórdia. O Senhor pagou preço altíssimo. Somos libertos. Liberta nossa alma, nossos sentimentos. Retira nossos medos. Enche-nos do teu amor. Ó meu Deus, visita as casas, as famílias, os relacionamentos. Vê, Senhor, o ataque do diabo. Ensina-nos como teu povo a dizer, eu tenho dono, eu tenho dono, eu tenho dono. Eu sou doulos, eu sou doulos, eu sou doulos, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Meu Senhor Jesus é Quírios, é Quírios, é Quírios. Ele manda em mim, Ele me protege. A palavra diz, e eu creio, que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então vem sobre nós, Senhor. Traz um frescor que só o Senhor pode trazer ao Espírito Santo. Derrama esse bálsamo sobre nós. Nós oramos assim, crendo no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, e amém, e amém. E glória a Deus. Te louvamos, ó Cordeiro Santo. Aleluia.